tá difícil. Bom, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6. Continuamos, não precisa nem dizer, né? Nossa série Igreja Sem Paredes, onde o propósito dessa série é entender a segunda frase da declaração de visão da nossa igreja, que diz: uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade. Essa série Igreja Sem Paredes é para a gente compreender tudo que está dentro dessa pequena frase, dentro desse pequeno trecho, para servir a cidade. Tudo que nós temos falado nessa série é para explicar o que nós queremos dizer ou qual é o entendimento da nossa igreja quando a gente diz que quer ser uma igreja centrada no Evangelho para servir a cidade. E nós agora estamos na segunda temporada de pregações dessa série, onde agora nós estamos tratando a respeito dos grupos de pessoas que a Bíblia resume como o grupo dos vulneráveis, que devem ser o objeto do serviço, né, da igreja, que são os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e necessitados de modo geral. Na última semana nós falamos sobre a exortação de Deus aos ricos, e só para recapitular, por que nós estamos falando sobre os ricos? Por que falamos sobre os ricos semana passada, vamos falar hoje e vamos falar semana que vem? Porque não tem como falar do pobre sem falar do rico, né? A própria palavra de Deus, a gente tem visto nessa série já como que Deus, ao exortar o seu povo a respeito do cuidado com os pobres, exorta os ricos, repreende os ricos, confronta os ricos. E a gente viu nos profetas e vimos a semana passada que Deus responsabiliza um dos grupos principais por causa das injustiças e opressões no meio do seu povo e no mundo, os ricos. Principalmente nós vimos a semana passada a exortação de Tiago, né, de Deus em Tiago, com os ricos que amam o dinheiro e usam o dinheiro para oprimir os mais vulneráveis e necessitados. Hoje nós vamos lidar com os que querem ficar ricos, né? Eu iria, como eu disse, estava conversando com o Gabriel, eu iria pregar hoje todos os versos aqui de 1 Timóteo 6. Mas pensando e meditando essa semana, eu decidi dividir em duas pregações, hoje e semana que vem. Então hoje nós vamos tratar dos que querem ficar ricos, e semana que vem nós vamos falar com os que já são ricos, né? E para isso, 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 a 10. E mais uma vez, irmãos, uma frase que eu repeti semana passada: é um ato legítimo de amor aos ricos exortá-los, dizer para eles o que a palavra de Deus diz, avisar a eles todos os avisos que Deus avisa, principalmente uma palavra dura como a de semana passada. É um ato de amor, irmãos. Se você visse um cego caminhando em direção a um precipício, seria um ato de amor exortá-lo, alertá-lo, né? O mesmo é a palavra de Deus diante dos ricos. Nós devemos exortá-los, não ter medo de exortá-los. Por quê? Porque uma pessoa que ama o dinheiro e está cega mediante a adoração ao dinheiro, está indo ao precipício. Jesus disse, né, nós vimos semana passada, quão difícil é para os ricos entrar no reino dos céus. Então esse é um dos motivos principais pelo qual temos que exortar os ricos, temos que pregar trechos da Bíblia que normalmente não são pregados, né, para alertá-los, exortá-los, para que não vão para o precipício do inferno, né? Então vamos lá, sem mais introduções, né? Porque aqui a introdução tem que ser breve, né, esposa? 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 a 10. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino da piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles
que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fale os nossos corações. Tua palavra é totalmente inspirada, apta para nos corrigir, nos ensinar, nos exortar, nos instruir na justiça e nos tornar aptos para toda boa obra, como diz a Tua palavra aqui mesmo na primeira carta a Timóteo. Portanto, Pai, nós pedimos que a Tua palavra cumpra aquilo que o Senhor a planejou para fazer. Espírito Santo, que enquanto eu falo, o Senhor possa levar a Tua palavra no mais íntimo dos nossos corações, onde toda transformação acontece para a Tua glória. Amém? Vamos lá. Timóteo era um jovem pastor, discípulo e filho na fé do apóstolo Paulo. Para quem o apóstolo Paulo escreveu essas duas cartas que nós temos, 1 Timóteo e 2 Timóteo. O apóstolo Paulo, ele plantava igrejas, seguia o caminho, deixava as igrejas já estruturadas e deixava um pastor lá, né, liderando aquela igreja, cuidando daquela igreja e dirigindo, né, a vida daquela igreja, porque ele não era um pastor local, ele era um apóstolo. Ele ia para lugares onde o evangelho ainda não existia, ou era, vamos dizer assim, onde tinha pouca igreja, ainda não tinha igreja e tudo mais, e ele ali começava a pregar, começava a batizar as primeiras pessoas, plantava uma igreja, como nós estamos fazendo, e deixava um pastor lá para cuidar dessa igreja e pastorear ela no seu crescimento. Então Timóteo, ele havia deixado na cidade de Éfeso, e tanto a primeira quanto a segunda carta de Paulo a Timóteo é para instruí-lo, é para discipulá-lo, é para treiná-lo, é para orientá-lo. E se a gente lê as duas cartas, a gente vai ver que Timóteo estava tendo muitos problemas na igreja, né? Estava tendo muitos problemas, muitas dificuldades na igreja. Então Paulo escreve para ele, para consolá-lo, para instruí-lo, para encorajá-lo a permanecer firme no pastoreio, porque plantar uma igreja, cuidar de uma igreja não é nada fácil. Então Paulo escreve ao seu filho na fé, e Paulo parece, pelas suas cartas, que ele tinha assim um carinho especial por Timóteo, porque lá em Coríntios ele diz que um dos poucos que tinha o coração, que entendia ele, né, e tinha a mesma visão, podemos dizer assim, era Timóteo. Então Paulo escreve para ele, e no capítulo 3, verso 15, Paulo revela o propósito das duas cartas, a gente pode dizer. Volta uma página aí, capítulo 3, verso 14 e 15. Olha o que ele diz para Timóteo: escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Volta para o capítulo 6. Então, por que Paulo escreve essas duas cartas para Timóteo? Paulo diz: Timóteo, eu escrevo para te orientar, para te instruir, porque embora eu deseje ir vê-lo em breve, mas se por acaso eu demorar, você vai saber como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E aqui só um parênteses aqui, a casa de Deus não é esse prédio aqui não, tá? É a igreja como morada. A canção que a gente canta na Santa Ceia, quando estamos reunidos, somos casa de Deus. Quando a gente está reunido como igreja, nós somos casa de Deus. Então, o como se comportar não é dentro do prédio, embora também envolva, né? Acaba envolvendo. É como se comportar na vida como igreja. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, tudo que eu estou escrevendo para você é porque, como eu ainda não consegui vê-lo, embora eu pretendo fazer em breve,
caso eu demore, por causa de todas as dificuldades, e não tinha ônibus, não tinha avião lá, né? Então era tudo, DT, né? 2 tênis, ou não é nem 2 tênis, né? 2 sandalinhas, então as coisas demoravam lá. Ele disse, você vai saber como as pessoas devem se comportar na igreja. E ele, como pastor, a gente vê isso na carta, instruir a igreja a como se comportar, a como viver a vida como igreja. E aqui no capítulo 6, que nós lemos os versos de 3 a 10, Paulo vai instruir Timóteo a respeito dos que querem ficar ricos, né? Então, eu vou começar a expor esse texto de trás para frente, tá? Então nós vamos começar dos versos 9 em diante e depois a gente vai voltando. Então, verso 9 a 10, 9 e 10 novamente. Olha o que ele diz. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Aqui então, Paulo vai instruir Timóteo a como ele deve instruir na igreja os que querem ficar ricos. Porque a gente sempre teve na igreja, ainda tem, e infelizmente, eu acho que eu posso dizer pelo texto, vocês vão entender o que eu estou dizendo infelizmente. Infelizmente, nós temos na igreja ainda aqueles que querem ficar ricos. E eu vou te mostrar, o texto diz explica porque que eu estou usando a palavra infelizmente, né? E não felizmente. Por que infelizmente os que querem ficar ricos? Você vai entender. Essa exortação que nós vemos nesses versos não é para aqueles que são ricos. Para os que são ricos vai estar lá no verso 17, 18 e 19, que eu vou abordar semana que vem. Esses versos é para os que querem ficar ricos. Então entenda, a pessoa, o membro da igreja ainda não é rico, mas ele quer ficar rico. E essa exortação é para os que querem ficar ricos. E aqui o que eu já disse a semana passada. Lucas, é pecado querer ficar rico? Entende o querer ficar rico? Depende. A resposta depende. 2 pessoas podem fazer parte da mesma igreja, 2 pessoas podem estar sentadas ouvindo uma pregação como essa e desejarem serem ricas. Uma está com um desejo pecaminoso e a outra não. Então depende. Depende de 2 pontos. O primeiro é, por que você quer ficar rico? Né? Esse é um ponto importante. A pergunta que a gente tem que ser sincero, e a maioria das pessoas que querem ficar ricas não são sinceras consigo mesmo e com Deus ao responder essa pergunta. Então, a primeira pergunta, por que você quer ficar rico? Segundo ponto, de acordo com esse verso que nós vamos ver aqui agora, os detalhes, pode não ser pecado o querer ficar rico. O desejar ficar rico talvez pode não ser pecado no seu caso. Mas o que esses versos nos deixam claros e é um alerta é que querer ficar rico te leva ao pecado. Querer ficar rico é como um redemoinho. Você já viu filmes onde trata do redemoinho no mar? Que tem um navio, aí começa um redemoinho e o redemoinho começa a atrair o navio ali para o seu interior. Já viu filmes que mostram essa cena, ou desenho animado e tudo mais? Querer ficar rico talvez pode não ser pecado, mas o que esse texto vai dizer e deixar claro é que esse desejo de ficar rico é como um redemoinho que vai acabar te atraindo para o pecado. Vamos ver o texto, né? É o que o texto diz, olha o que diz. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas. Ou seja, qual que é o problema do desejo de ficar rico, do querer ficar rico? É que normalmente a palavra de Deus está dizendo, os que querem ficar ricos caem em tentação. Percebe os detalhes, é importante a gente ler a Bíblia e perceber cada detalhe. Eles não vão ser tentados, a palavra de Deus está dizendo, eles vão cair em tentação. É uma afirmação. Quem quer ficar rico, mais cedo ou mais tarde, vai cair em tentação. Qual tentação, Lucas? Várias.
Nós temos visto nessa série, nós vimos semana passada, a tentação de usar meios ilícitos e pecaminosos e corruptos para alcançar esse objetivo. O problema é que quando o objetivo maior da sua vida é ficar rico, você vai ser tentado, e o que a palavra de Deus diz, e a história da humanidade, a gente pode estudar a história e comprovar, irmãos. Esses versos aqui, a gente não devia nem gastar uma pregação para explicar. Porque só de ler, após ler esses versos, a gente tem que virar e falar assim, Deus sempre está certo. Porque esses versos aqui, irmão, acho que eu vou até ceder a tentação de querer explicar muito, porque eles não precisam muito de explicação. Normalmente, quem tem um objetivo na vida, o que você deseja na vida? Eu quero ficar rico. Ele vai cair em pecado. Ele vai ser tentado e na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, ele vai cair em pecado. Ele vai ser tentado a utilizar meios corruptos, ele vai ser tentado a tomar atalho, ele vai ser tentado a oprimir as pessoas. Por que você acha, e agora relembrando as pregações passadas, tá? Encaixando os quebra-cabeça. Por que você acha que aqueles ricos que Tiago exortou no capítulo 5, que os trabalhadores trabalhavam para eles e eles não pagavam, e eles retinham o salário? Por que você acha que eles retinham o salário daqueles trabalhadores? Era para ter mais dinheiro, para querer ficar rico. Então, qual é o motivo, irmãos, de ter existido na história da humanidade trabalho escravo? E de um certo sentido ainda existe ainda hoje. É porque tem pessoas que querem ficar ricas. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Os que querem ficar ricos caem em tentação. E em armadilhas. E qual que é a imagem da armadilha aqui? Não sei se você já viu em filme também. A imagem é aquelas armadilhas, como, por exemplo, como é que é o nome daquela armadilha de passarinho? Arapuca. Que coloca lá a semente e fica de longe. O passarinho vai, atraído pela comida, quando percebe já foi preso. Ou então aquela imagem daquelas armadilhas mais modernas. Já viu filmes que mostram uma armadilha no mato? É tipo uma garra assim que é colocada no meio do mato. Quando o animal menos espera, já era, já pegou. Essa é a imagem. O que a palavra de Deus está dizendo é que os que querem ficar ricos, aqueles que têm o desejo de ficar ricos, eles vão cair em armadilhas. Eles vão ser atraídos por esse desejo, pela riqueza, e quando menos esperarem, eles vão terem sido pegos por uma armadilha. E um detalhe importante. Você já viu que a maioria dos filmes e novelas, pega aí e faz uma porcentagem, 99% da motivação dos vilões, pensa agora nos vilões de novela e filme, 99% dos vilões de novela e filme são motivados pelo quê? Grana. E detalhe, Lucas, isso é ficção. Irmão, novela e filme pode ser ficção, pode ser uma história inventada, mas elas são inspiradas na vida real. E por que a gente olha para esses filmes e não fala assim, isso daí é historinha? Por quê? Porque a gente sabe que é verdade. A gente sabe que na vida real acontece exatamente desse jeito, irmão. É por isso que eu disse para você que não precisa de muitos argumentos aqui na palavra de Deus. Porque basta a gente parar e encarar a realidade, a gente vai falar, Deus está certo. Deus está certo. É verdade isso. Outro detalhe, ponto número 2, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Muitos desejos. Eles caem em desejos descontrolados, irmão, só isso daqui. Desejos descontrolados e nocivos, coisas que não são saudáveis. Por exemplo, o que faz um pai de família trabalhar quase que 24 horas por dia, deixando sua família em casa? Lembra daquele filme que é inspirado no livro do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos? Quem já assistiu o filme ou leu o livro? Trata lá de um empresário que perdeu a sua vida. Por quê? Porque queria ficar rico. Então ele dedicava quase que 100% do seu dia para o trabalho. Irmãos, tem homens e mulheres também, né? Que eles não ficam fora de casa a semana inteira porque estão traindo suas esposas e maridos, não. Tem homens e mulheres que de fato eles ficam fora de casa a semana inteira porque de fato estão trabalhando. Né? De fato estão trabalhando. Por quê? Porque quanto mais tem, mais querem. Mais querem. E outro detalhe, lembra de Judas?
Judas é o discípulo de Jesus, um dos 12, que roubava dinheiro das ofertas. João diz isso em João 12, que naquela cena onde a mulher derrama um vaso de alabastro aos pés de Jesus, ele fala, não, olha que absurdo, que desperdício, podia ter sido vendido 1 ano de salário e ter dado para os pobres. E aí João acrescenta assim, mas ele não falou isso porque preocupava com os pobres, ele falou porque roubava, porque ele era o tesoureiro e ele roubava das ofertas lá que Jesus recebia no seu ministério. Então Jesus tinha, irmãos, Jesus recebia ofertas financeiras por andamento do seu ministério. É por isso que na igreja tem sim que falar de dinheiro, embora, né, temos que falar da maneira saudável. E Judas, ele roubava dessas ofertas. Segundo, Judas percebe nessa cena da mulher do vaso de alabastro, você percebe que todo o raciocínio de Judas, a forma como ele pensava, era baseada no dinheiro. Tanto que João diz assim, olha, naquele momento, ao ouvir ele primeiramente, você poderia ter pensado, nossa, Judas é o apóstolo mais preocupado com os pobres. E aí João diz assim, não, é porque na hora que ele viu aquela mulher, ele já fez logo os cálculos e já, olha, se essa oferta tivesse sido entrado aqui na tesouraria de Jesus, eu poderia. Estão entendendo como que a mente de Judas funcionava? E, no fim das contas, ele acabou entregando Jesus, por quê? Por 30 moedas de prata. Então, aqueles que querem ficar ricos, a palavra de Deus está dizendo, eles acabam caindo em muitos desejos descontrolados e nocivos. Continuando o texto, vírgula, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. O desejo de ficar rico levam as pessoas a mergulharem na ruína e na destruição. Irmão, isso aqui também não precisa de explicação. A gente sabe ao longo da história da humanidade quantas pessoas mergulharam na ruína e na destruição por causa do desejo de ficar rico. Basta você pesquisar no Google, pesquisa no Google lá. Eu fiz essa experiência essa semana. Matou para ficar com a herança. Coloca essa frase e você vai aparecer. Pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa, enteado matando enteada, assim, vários, tudo para quê? Para ficar com a herança. Tudo para ficar com o quê? Para ficar com dinheiro. Então, a palavra de Deus está dizendo, e ela é clara, os que querem ficar ricos, eles acabam mergulhando na ruína e na destruição. E o que atrai isso tudo? É o que a palavra de Deus está dizendo, o desejo de ficar rico. Quem são essas pessoas que se envolvem em tudo isso que a palavra de Deus está dizendo? São aqueles que querem ficar ricos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilha, em desejo descontrolado e nocivo, e esse desejo leva homens a mergulharem na quê? Na ruína e na destruição. E o verso 10 diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Amém? Dinheiro é só uma ferramenta, irmãos. Eclesiastes diz que o dinheiro a tudo responde. Não tem como a gente fazer nada nessa vida sem dinheiro. Não tem como fazer nada? Tem como fazer nada sem dinheiro. O dinheiro a tudo responde. Porém, é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. E Jesus, a única coisa que Jesus chamou de Senhor, Jesus não chamou o diabo de Senhor, Jesus não chamou nenhuma outra coisa de Senhor, mas Jesus chamou o dinheiro de Senhor. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus colocou como um dos falsos deuses, né? Lembra da série Falsos Deuses? Um dos principais falsos deuses é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a pergunta é, você quer ficar rico? Será que não é por amor ao dinheiro? Pelo mero dinheiro em si? Por quê? Lucas, como que eu vou saber? Ora, vamos ver as exortações de Deus aos ricos. Aquele rico que Tiago exortou e que Jesus contou na parábola, que quanto mais que prosperou, entrou dinheiro e o que ele falou? Eu vou construir um celeiro maior. Para quê? Para caber mais. Esse é um dos sinais de alguém que ama o dinheiro. Quanto mais tem, ela mais quer. O dinheiro não se torna um meio. Lucas, eu quero ficar. Por que você quer ficar rico? Eu quero ficar rico para que eu dê uma boa condição para minha família. Eu quero ficar rico para que eu possa servir ao próximo. Nós vamos ver isso semana que vem. Agora, quando o dinheiro se torna um fim
principal, a ponto de, como Tiago exortou lá no capítulo 5, você ter suficiente, você ter abundantemente e guardar, a ponto da traça corroer e da ferrugem destruir. A ponto, você já guardou nota em cofre? Quando eu era pequeno eu fiz essa cagada. Eu tinha um cofrinho de bola e eu coloquei moedas e na minha inocência eu coloquei nota também. Quando o cofre quebrou, não vou nem falar que eu abri não, o dia que o cofre quebrou, o que tinha acontecido com as notas? Mofado. Tinha mofado. Então, olha o exemplo. Às vezes a gente pode querer tanto dinheiro e guardá-lo a ponto dele se perder. E aí é que a gente descobre que o motivo pelo qual eu queria ficar rico não era de Deus, era pecaminoso. Mas vamos continuar. Detalhe, só alguns pontos aqui. A raiz do amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas perguntas. Por qual motivo a maioria dos políticos é corrupto, irmão? Qual motivo? O maior motivo deles? Grana. Por qual motivo eles aceitam o suborno? O suborno já é o pagamento pela... Por qual motivo eles desviam dinheiro público? Por qual motivo os jovens entram no tráfico de drogas? Por qual motivo? Tem uma música do Al Cubo, né? Um grupo de rap cristão, naquela sala, a música naquela sala, onde o jovem pobre, que não tinha condições, um traficante oferece para ele, e a princípio era só pegar a mercadoria e entregar. E aí, no primeiro dia que ele fez isso, na música, né? A música é uma história, ele diz que chegou em casa com muito dinheiro, e a mãe perguntou, de onde veio tanto dinheiro? Você não trabalha? E ele fala, não, eu conquistei com o suor do meu serviço. E aí ela pagou um sermão para ele, mas aí na música tem um trecho que ele diz assim, mas para mim valeu, porque naquela noite eu dormi de barriga cheia. Então, por qual motivo o tráfico atrai tantas pessoas? Um dos motivos é o dinheiro. Por qual motivo pessoas se passam por pastores e profetas hoje em dia? Tanto em igreja mesmo quanto na internet. Para você fazer o Pix. Você já viu os profetas do Pix no Instagram hoje em dia? Você já viu rodar no WhatsApp? Ou pesquisa na internet. Vender oração? Você já viu? A promoção de oração? Olha, uma oração às 3 da manhã, R$500. Então, gente, não é caso de rir não, porque tem gente que paga, né? Tem gente que paga. Mas vamos lá, continua aí, ó. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E perceba o significado da palavra cobiça aqui. A palavra cobiça, ela significa você desejar algo que não é seu ou que você não tem. Vem? Essa é a cobiça. É um desejo desenfreado por algo que não é seu ou que você não tem. Então olha o detalhe, por isso que essa exortação é para quem quer ficar rico, que a palavra de Deus está dizendo, alguns por cobiçarem o dinheiro, ou seja, não tem o dinheiro, ele vive cobiçando, ele vive querendo, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Perceba o detalhe, por cobiçar o dinheiro, muitos desviaram-se da fé. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que existem pessoas que elas eram da fé, elas tinham fé, e a fé aqui significa não mero acreditar. A fé aqui é o conjunto de doutrinas, significa o próprio ser cristão aqui nesse contexto. Alguns que eram da fé, que tinham a fé, que criam na doutrina de Cristo, no Evangelho de Cristo, que eram cristãos, alguns que eram da fé, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram do caminho. Em outras palavras, é possível uma pessoa, e esse é o que o texto está querendo deixar claro, e esse aqui fecha com chave de ouro. O que o texto está dizendo é que talvez existem pessoas que elas podem começar desejando ficar ricas com uma intenção boa. Ah não, eu quero ficar rico para sustentar minha família, para minha família ter o que comer. Eu quero ficar rico para mim não passar necessidade. Eu quero ficar rico para mim não passar fome. Eu quero ficar rico para me ajudar na obra de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo que alguns começaram com a intenção certa, mas por causa de tudo que ele já disse aqui, o final deles desviaram-se da fé.
por cobiçar o dinheiro. E, irmãos, os exemplos disso são também muito abundantes. Como a gente está vendo pessoas que começam bem, mas no meio do caminho elas mudam. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Elas podem começar bem, mas no meio do caminho, por causa dessa cobiça, desse desejo de ficar rico, elas vão mudar. É o que a palavra de Deus está dizendo. O desejo de ficar rico é como esse redemoinho que vai te atrair para o pecado, para a armadilha, para a ruína, para desejo nocivo, o que no final vai levar você a se desviar da fé. Eu não sei se vocês já pesquisaram na internet pastores ricos do Brasil. Tem lá os 5 pastores mais ricos do Brasil. Um deles está processando a Forbes por causa dessa lista. Mas, pelo que eu vi na internet, não deu resultado ainda não. Não sei se deu tempo de vocês verem um documentário que eu mandei no grupo do WhatsApp. O documentário do escândalo de uma mega igreja aí que começou na Austrália e está no mundo inteiro. Qual que é o motivo dos escândalos lá? Grana. As igrejas, quando são regularizadas, como a gente está para regularizar a nossa, elas são regularizadas como terceiro setor, que são entidades religiosas, né? Ou seja, não governamental, não chega a ser uma ONG, não é uma ONG, é diferente, mas é sem fins lucrativos, para resumir. Então, igreja não é empresa, embora tenha CNPJ, né? Mas aí a questão legal lá, você consegue perceber a diferença, é terceiro setor, é diferente de empresa, é diferente de ONG, é totalmente diferente, mas ela tem regulamentada como CNPJ. E nesse documentário mostra que essa mega igreja, nem da forma como normalmente as igrejas são regulamentadas, ela era regulamentada. As igrejas desse documentário, dessa grande mega igreja no mundo inteiro, elas eram registradas como empresas mesmo. Como empresas. Então, esse é só um dos exemplos. Outro exemplo brasileiro. Lembra do caso da Flor de Lis? Que ela era cantora, pastora e deputada. E já foi provado que ela, juntamente com os filhos, mandou matar o marido. Não sei se vocês viram esse caso. Mandou matar o marido. Eles tinham 54 filhos adotados. Irmãos, e é o que eu falo com vocês. Inclusive, uma das matérias que eu li mostra um trecho da fala dela. O motivo pelo qual eles adotaram aquilo tudo de filhos. 54 filhos adotados. E ela fala que é porque a igreja deles era nos bairros pobres, não lembro se chega a ser na favela e tudo mais, e que eles adotavam essas crianças que já cresceram, né? Inclusive participaram da trama toda, para poder dar esperança. Então, irmãos, percebe como que uma pessoa, ela pode começar bem, entendeu? Com objetivo puro. O problema é que Deus está dizendo. O problema é que esse desejo de ficar rico é perigoso, porque ele vai te atrair para o pecado, a ponto de você, juntamente com seus filhos adotivos, matar o seu marido, que também é pastor. E uma das matérias diz que ela já vinha tentando, já foi comprovado que ela já vinha tentando envenená-lo para matá-lo. Então olha o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Os que querem ficar ricos, eles vão se desviar da fé e vão se atormentar a si mesmo com muito sofrimento. Imagina como que a vida dessa mulher mudou. Está presa, da noite para o dia, a vida dela muda, ela é tomada já como um péssimo exemplo. Olha como que a palavra de Deus diz que eles se desviam da fé e atormentam-se a si mesmo com muitos sofrimentos. John Wesley, o pai do metodismo, um grande pregador do passado, pregando sobre esse texto, ele faz algumas perguntas. Ele diz assim, mas quem acredita nisso? Falando desse texto. Quem recebe isso como a verdade de Deus? Quem está profundamente convencido dela? Quem prega isso? Na sua introdução da pregação sobre esse texto, ele faz isso. Diante do que Deus está dizendo aqui na sua palavra. É por isso que eu disse que às vezes a gente diz que acredita na Bíblia, na palavra de Deus, mas não acredita nada. A gente anda, tem ela em casa, diz, não, eu acredito na Bíblia, mas não acredita. Por quê? Porque, irmãos, a gente lê isso, ou às vezes nem lê, diz crer, mas não leva isso a sério. É o que John Wesley falou. Quem acredita nisso que a palavra de Deus está dizendo?
Quem leva isso a sério? Quem recebe esses versos como verdade absoluta de Deus? Quantos pregadores estão pregando sobre isso? E por que eu digo isso? Por que eu encaixei esse questionamento de Wesley? Porque, irmãos, vocês sabem que no meio evangélico hoje em dia, dentro das igrejas evangélicas, esse desejo de ficar rico é quase que o assunto número 1 dentro da igreja. E a pergunta é, se a palavra de Deus, em texto tão claro como eu disse para vocês, eu estou enrolando aqui, eu nem devia estar com essa explicação toda. Se a palavra de Deus é clara como a água, dessa forma, por que tem tantos evangélicos desejando ser ricos dentro da igreja? Por que hoje em dia, parece que, sabe, assim, os crentes, você quer achar gente que quer ficar rica, é você ir para a igreja evangélica hoje em dia. Por que com a palavra de Deus sendo tão clara desse jeito, e isso em vários outros textos aqui, já falei com vocês do Evangelho de Lucas, como que o próprio Jesus alerta quanto ao desejo de ficar rico, quanto a essas tentações que o rico passa. Por que mesmo diante desses alertas claros da palavra de Deus, ainda tem tanta gente dentro da igreja querendo ficar rico? 2 motivos. E os versos 3 a 5, vamos voltar neles. Vamos ler novamente os versos 3 a 5. Por isso que eu disse para vocês que eu ia de trás para frente. Verso 3 a 5 diz assim. Olha o contexto do que Paulo está dizendo. Ele começa assim no verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Um dos motivos porque dentro das igrejas tem tanta gente querendo ficar rico, e a gente tem colhido todos esses frutos desses versos dentro da igreja no meio evangélico. E é por isso que tem casos como essa igreja Wilson, é por isso que tem casos como o Klaus da Flor de Lis, essa pastora, cantora e deputada, e tantos outros que a gente pode ver. O caso desses políticos evangélicos, que a cada dia que passa descobre-se corrupção. Por quê? Porque Paulo disse aqui, o contexto, antes de falar sobre os que querem ficar ricos, Paulo fala a respeito de falsos mestres e falsos ensinos dentro da igreja. O principal problema que Timóteo estava enfrentando na igreja de Éfeso, e que em quase todas as cartas de Paulo, Paulo fala sobre falsos mestres e falsos ensinos. Quase todas as cartas de Paulo. Quase todas. Inclusive, não só para Timóteo, mas para Tito, Paulo ainda diz assim para eles, que eram 2 pastores que Paulo discipulava, filhos na fé dele. Paulo disse assim, para eles, nós temos que fazê-los calar. Olha uma das orientações que dá, Paulo diz para Timóteo e para Tito, faça-os calar. Não deixe que eles falem na igreja, irmãos. É por isso que os crentes mimimi hoje em dia, quando vê alguns pastores, que principalmente na internet, usando o alcance da internet, combatem os falsos profetas e falsos mestres do Brasil, vem lá os crentes mimimi, não julgue, está escandalizando a igreja. Irmão, a palavra de Deus diz, Deus manda, não deixe que falsos mestres e falsos ensinos sejam propagados na igreja. É por isso que aqui nós vamos ser muito rígidos com quem prega aqui. Estão entendendo? Por quê? Porque nós temos que zelar para o que vai ser ensinado. Então, voltando, por quê? Porque olha o perigo. Paulo está dizendo, resumindo aqui os versos, existem falsos mestres que estão pregando falsos ensinos, falsas doutrinas, e qual que é o objetivo desses homens? E aqui eu vou juntar tudo que ele diz nas cartas. Qual que é o objetivo desses homens? Esses homens querem, eles é que amam o dinheiro, eles são gananciosos, eles acham que a piedade, e a palavra piedade aqui significa verdadeira religião, né? Eles acham que a verdadeira religião é fonte de lucro. Olha o que ele termina. Além desses
Ainda existem pessoas na igreja que acham que a piedade é fonte de lucro. Havia falsos mestres e falsos líderes na igreja que eles ensinavam falsas doutrinas, conforme o verso 3, que não estava de acordo com a sã doutrina de Cristo, que não estava de acordo com o que Jesus ensinou. Irmãos, o que alguns pastores ainda hoje ensinam nas igrejas, no púlpito, dia de domingo, na hora do culto, se você pegar versículos só do Evangelho de Lucas, você vai ver que é contra o que Jesus ensinou. É contra o que Jesus ensinou. E um dos motivos pelo qual existem tantas pessoas dentro da igreja querendo ficar rica, porque existem falsos pastores e mestres ensinando falsas doutrinas que não confronta esse desejo pecaminoso de querer ser rico das pessoas. Pelo contrário, alimenta e usa eles. E usa. Eu vou te explicar o que quer dizer usar. Mas Jesus já havia avisado sobre eles. Em Mateus 24, 10 e 11, Jesus disse assim para os seus discípulos: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão os outros. E numerosos, observem o que Jesus diz, numerosos, não serão poucos, serão numerosos, falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E eu gosto do verso 25, que ele diz assim, ó, vejam que eu os avisei antecipadamente. Você já disse isso para alguém, ou já ouviu alguém dizer assim? Eu te avisei. Irmãos, tem muita coisa que eu vejo pessoas dentro da igreja escandalizar, que eu acho que se elas perguntassem para Jesus, Jesus ia dizer só isso para elas: eu avisei. Por que você está assustado? Eu te avisei antes. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele disse, ó, no futuro da igreja vão surgir numerosos falsos profetas que vão enganar. Jesus já tinha dito que eles iriam ter sucesso em enganar. E aí Jesus diz assim, prestem atenção que eu estou avisando antes. Já disse para alguém, ó, eu estou avisando antes que aconteça. Irmão, Jesus está dizendo isso. É por isso que o que falta para a igreja hoje, para os crentes hoje, é estudar a palavra de Deus. Porque se de fato eles estudassem a palavra de Deus e levassem ela a sério, de fato crescem nela, tudo que acontece hoje não os assustaria. Porque tudo que acontece hoje já aconteceu no início da igreja, está aqui na palavra de Deus. E Deus já nos ensinou a como lidar com essas coisas. Paulo também, na segunda carta aos Coríntios, para citar só um dos textos, um dos versículos, 2 Coríntios 2,17, Paulo diz assim para a igreja de Corinto. Percebe como que tinha problema com isso lá na igreja de Éfeso e na igreja de Corinto também tinha. Olha o que Paulo diz. Ao contrário de muitos, mais uma vez, não são poucos, são muitos. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Em outra tradução, ele diz assim, não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Em outra tradução, porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros. Já no início da igreja, apareceram falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, que usavam a palavra de Deus visando lucro. Eles pregavam, eles eram pastores, mas o propósito deles com tudo aquilo era o quê? Era o dinheiro, era o lucro. E um dos exemplos, dois exemplos contemporâneos de falsos ensinos que têm levado a igreja a desejar, querer ser rico e tem causado toda essa desgraça. Primeiro, a teologia da prosperidade. De vez em quando eu falo dela aqui. O que é a teologia da prosperidade? Que alguns acreditam que ela já está até acabando, mas ainda existe, ainda existe. Qual que é a teologia da prosperidade? É aquela teologia de oferta R$500 que Deus vai te devolver 5.000. Pra você já entender do que eu estou falando. Oferta aqui no altar, traz para o altar. É a teologia da fogueira santa de Israel. É a teologia do... faz um sacrifício no altar que Deus vai te honrar, Deus vai te devolver mais. É aquela teologia que leva algumas igrejas a ter um culto específico para tratar disso, que é o Congresso do Sucesso. E eu estou falando da Universal, né? Porque a gente tem que citar nomes, né? Se você pega a pregação de pastores da Universal na internet, procura lá, Congresso do Sucesso, e você vai ver como que eles pegam a palavra de Deus
e usa a palavra de Deus com o intuito de levar você a, o que eu disse para vocês, a alimentar esse desejo de ficar rico. E a teologia da prosperidade, e aqui não é só universal não, tá? Outro grande expoente, pastor conhecido no Brasil, que não sei se mudou, mas até onde a gente sabe ainda defendia, é o pastor Silas Malafaia, para citar alguns. Que fazia, inclusive ele na televisão fazia isso, deu uma oferta aí agora, de R$1.000 e tudo mais, você vai ver Deus te honrar e etc, etc, etc. Onde o propósito era barganhar com Deus. Deus, na teologia da prosperidade, é um parceiro de negócio, onde você investe um valor e ele te devolve um valor a mais. Onde você faz um sacrifício na sua vida e Deus vai fazer você ficar rico. Deus vai fazer. Inclusive ensina a pôr Deus na parede. Você faz o sacrifício e pode falar com Deus: Deus, eu fiz minha parte. O Senhor está obrigado a fazer a sua. E aqui não é eu que estou falando, não. Eles que falam isso. Igreja neopentecostal, irmão, falou que é neopentecostal, você foge. Outro exemplo, você viu um dos vídeos que eu mandei no grupo como dever de casa? 10 coisas da igreja lá, pessoal vendendo. Você quer saber o que é uma igreja neopentecostal? É uma igreja que vende alguma coisa para você, objeto. Vende vassoura, vende. Por que eu estou falando que vende? Porque eles falam que dão, mas você tem que dar uma oferta. Né? Então vende vassoura ungida, óleo ungido, água ungida, lenço ungido. Tem esses perequetê aí de vender alguma coisa e tudo mais, você pode saber a igreja neopentecostal. E eu falo com você, sai correndo, foge. Foge igual o diabo foge da cruz. Porque vai dar ruim. Mas, inclusive, um dos vídeos que eu mandei para vocês é um exemplo, e aqui eu disse para vocês lá que eu respeito e entendo a importância dele no contexto do Brasil, que é o pastor Silas Malafaia. Mas aquele vídeo que eu mandei para vocês mostra como que ele mesmo, anos atrás, era contra a teologia da prosperidade, e você vê trechos de uma pregação dele falando disso, ainda mostrando os argumentos que eles usam e desmentindo, falando, não é mentira, mas o mesmo pastor tem o compilado de vídeos que alguns anos depois ele mesmo defendendo, pregando na televisão coisas que no passado ele era contra. Então esse é apenas um exemplo. Agora, tem uma outra teologia hoje em dia que é mais perigosa ainda do que a teologia da prosperidade. Deixa eu só ver meu tempo aqui. Que é a teologia coach. Que eu também mandei um podcast para vocês lá entender melhor o que é a teologia coach. Qual que é a teologia coach? O que a gente chama de teologia coach? É porque nós estamos na era dos coaches, né? São os treinadores, aqueles livros que escrevem livros, dão palestra que custa 5.000, né? Dão palestras e tudo mais e tal, para despertar você. Eles são os seus treinadores, eles vão levar você para o sucesso, eles vão despertar em você, ajudar você a despertar o seu máximo potencial, para você fazer o que você quiser na sua vida, porque não há nada impossível para você. Você faz o que você quiser, você é governante, você vai governar. Eu até mandei uma pregação para você, inclusive um dos coach gospel aí quer ser presidente da República agora. Você vai ouvir muito falar do nome dele, que é o Pablo Marçal. Mandei um trechinho da pregação dele, ele falando disso. Você tem que governar, você tem que alcançar as profundezas da riqueza que já é sua. Você tem que descobrir esse papinho aí. E detalhe, por que a gente chama de teologia coach? Porque eles misturam, e esse é que é o problema, irmãos. Existem os coach lá que são apenas empresários, que treina outros, existe a profissão, hoje em dia já existe, e que se ficar quieta na deles lá, sem querer misturar com a palavra de Deus, eles têm até o seu lugar. Você tem uma empresa, às vezes é até bom você participar de um treinamento com eles lá. O problema é a teologia coach, é quando esses coaches misturam a palavra de Deus, e eles pegam a palavra de Deus para basear o ensinamento deles. Então, o ensino deles não é fruto da palavra. Eles pegam a palavra para meio que respaldar o que eles já ensinam. Então eles vão pegar textos da Bíblia isolado e vão distorcer esses ensinos para defender o que eles já querem falar com você. E aí eles alcançam o público evangélico. E qual que é o problema? O problema é que, como eu já disse para vocês há umas semanas atrás, tem pastores que já parou de pregar a palavra de Deus e está só pregando palestra coach na hora do culto, ao invés de pregar a palavra de Deus. E aí, se na teologia da prosperidade você barganhava com Deus, Deus era um parceiro de negócio, o problema é que na teologia, e detalhe,
A teologia da prosperidade, na teologia da prosperidade, era Deus quem fazia, né? Você faz a sua parte, mas quem vai fazer o sobrenatural é Deus. É Deus quem vai te dar uma empresa, é Deus quem vai... Sabe, a teologia da prosperidade ainda ensinava você a barganhar com Deus, mas no fim era Deus que ia fazer. O problema, e alguns pastores acreditam que a teologia da teologia coach é pior do que a prosperidade. Porque a da prosperidade ainda esperava que Deus fizesse. A teologia coach, ele diz que é você quem vai fazer. E se na teologia da prosperidade Deus era o seu parceiro de negócio e maior investidor, na teologia coach Deus é apenas o seu líder de torcida. Deus é aquele que apenas está lá falando para você, vai meu filho, eu acredito em você, vai. E aí a teologia coach diz que é você quem vai conquistar, desenvolvendo o seu máximo potencial. Então quem vai fazer é você. Aí até Deus é julgado para escanteio, e nessa história toda Deus é no máximo o seu líder de torcida. E na palavra dele, tudo que ele faz é te incentivar a ir e conquistar tudo que ele criou você para conquistar. Tem um outro lado também, mas não vou abordar hoje. E aí o pastor Anderson Silva diz assim, que as pessoas não estão mais indo para a igreja para serem transformados, mas para serem aceitas e serem um sucesso. O problema é que nessa teologia também tira o pecado, tira toda a corrupção, esses textos do perigo de ser rico, do perigo de querer, desejar ser rico, eles não são citados. E aí é o que eu disse para você, o problema é que eles usam de falsos ensinos para aproveitar, e aí o detalhe é que só eles é que ficam ricos. Da mesma forma como que os pastores da teologia da prosperidade, é só eles que têm fazenda, jatinhos particular, e os membros continuam pobre de Marreleci, os da teologia do coach é a mesma coisa. É eles quem ficam ricos e você continua capengando. E se de tudo, no final das contas, você não conseguiu, o problema está em você, tanto numa teologia quanto na outra. Agora, por que faz tanto sucesso, irmãos? Por que pastores e falsos ensinos como esse são tão bem recebidos na igreja? Por causa do motivo número 2. E Paulo fala na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5. Vou abrir aqui, vou virar a folha. Se a sua Bíblia é igual a minha, é só virar uma página. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que Paulo está dizendo para Timóteo? E por que falsos pastores e mestres prosperam na igreja? Porque se de cá tem falsos pastores e mestres que amam o dinheiro e usam a palavra de Deus como meio de lucro, daí, desse lado daí, existem pessoas que Paulo disse que chegaria um tempo que não suportariam a sã doutrina, a pura palavra de Deus. Eles não suportariam. Pelo contrário, sentindo coceira no ouvido, desejoso de ouvir alguma coisa, sabe? Querendo ouvir algo que agrada os ouvidos, eles juntariam mestres para si, segundo os seus próprios desejos. O problema é que daí tem muitas pessoas que amam o dinheiro, que cobiçam o dinheiro, que querem ficar ricos. E aí, se daí tem alguém que ama o dinheiro, que quer o dinheiro mais do que tudo, entra numa igreja e encontra daqui alguém que vai falar o que ele quer ouvir, se você ofertar, Deus vai fazer. E me perguntaram lá, a gente fazendo entrega, me perguntaram, Lucas, por que tem tanta gente que ainda vai nessas igrejas de engano? Eu falei com eles, simplesmente porque essas pessoas amam o dinheiro também. Elas também amam o dinheiro, também querem ficar ricas a qualquer custo. Então, se elas entram numa igreja, vê um homem que está dizendo, falar em nome de Deus, que pega alguns versículos da Bíblia, distorce para falar que Deus vai fazer, se ela fizer, é claro que a pessoa vai fazer. Porque ela está sendo movida pelo seu próprio desejo, é o que Paulo está dizendo, é um casamento perfeito. Daqui quem ama o dinheiro e usa a palavra de Deus para enganar, daí quem ama o dinheiro e ouve alguém falar que Deus vai fazer, então ele faz.
E aí é um casamento perfeito que tem gerado muitos filhos, né? Muitos filhos. Mas Jeremias, o profeta que nós estamos lendo, capítulo 5, verso 30 e 31, diz assim: uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentira, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Olha o que Deus diz na época de Jeremias. Uma coisa horrível e espantosa. Os profetas profetizam mentira, e o meu povo gosta disso. O problema é que o povo gosta, irmãos. O povo gosta dessas coisas. O povo prefere esses ensinos. O povo prefere. O ensino de vitória, o ensino de que Deus vai te prosperar. O povo prefere isso. É o ditado, né? Juntar a fome com a vontade de comer. E aí, ao invés dos pastores, esses pastores, falsos pastores e mestres, eles não confrontam o desejo pecaminoso no coração das pessoas. Pelo contrário, eles usam esse desejo e enquanto uns querem ficar ricos e dão dinheiro para ficar rico, eles é que ficam ricos. Qual que é a resposta, qual que é a atitude que nós cristãos devemos ter diante desse assunto? Verso 6 e 8. De fato, a piedade ou a verdadeira religião, com contentamento, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Qual que é a postura cristã diante disso? Contentamento, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim: eles acham, tanto o povo quanto os falsos pastores, que a religião, a verdadeira religião, é fonte de lucro. E aí Paulo faz um trocadilho, ele diz assim: de fato, a verdadeira religião é fonte de lucro, mas desde que você esteja contente. Traz grande proveito. Em outra tradução diz assim: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Piedade significa verdadeira religião e contentamento significa suficiência. É você estar contente com o básico que nós precisamos para viver. O que comer, o que vestir e onde morar. Nós vamos falar disso talvez daqui a 2 semanas. E a palavra de Deus está dizendo: se você tem o suficiente, o que comer, o que vestir, onde dormir, esteja contente com isso. Esteja contente. Por quê? Porque a verdadeira religião, a palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus, é a maior riqueza. Ela é a maior riqueza. Então, se você tem o suficiente, esteja contente com isso. E a palavra de Deus está dizendo: aqueles que têm o suficiente e seguem a verdadeira religião, eles são os verdadeiros ricos. Porque eles ficam contentes com as coisas deste mundo, com o suficiente, e entendem que a fé em Cristo Jesus é a maior riqueza deles. A verdadeira religião é a maior riqueza. Jesus já havia nos ensinado a respeito do suficiente. Na oração do Pai Nosso, o que ele nos ensinou a pedir a Deus? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Suficiente. Provérbios 30, 7, 8 e 9 diz assim, uma oração: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Olha a pessoa pedindo a Deus: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Aí olha, ele diz: senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. Ou seja, tendo muita riqueza, eu ia te abandonar e ia te deixar. E diria: quem é o Senhor? Tudo que eu conquistei é porque eu corri atrás? Quem é Deus? E você sabe que tem pessoas que pensam isso: Deus? Vai eu trabalhar não para ver. Aí ele diz assim: se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o seu nome. Então ele pede: me dá o suficiente. Não quero nem riqueza, nem pobreza, porque dos 2 extremos eu poderia pecar contra o Senhor. Então me dá o suficiente, me dá o pão de cada dia. Mateus capítulo 6, e vou finalizar com esses versos. Verso 31 a 33, Jesus diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Detalhe importante:
Todas essas coisas que vão ser acrescentadas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu ainda vou pregar nesse texto para explicar o que é isso. Todas essas coisas é o que ele citou antes: o que comer, o que beber e o que vestir. Essas são as coisas que vão ser acrescentadas. Por isso que Jesus disse: não fiquem como os pagãos, aqueles que não têm fé, fazendo do propósito da sua vida buscar essas coisas. Porque ele diz, Jesus diz, o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Deus sabe, irmãos, que a gente precisa do básico para viver. Ainda vou pregar sobre isso. E Deus prometeu cuidar de nós, é o que o texto completo vai dizer. E olha que promessa. Jesus disse: o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Deus sabe. E o que os versos anteriores que eu não li vai dizer é que Deus vai prover o básico que nós precisamos para viver. E talvez a pergunta que aqueles que estão apreensivos e que talvez desejem ficar ricos seriam: será que eu posso confiar no Pai Celestial? Seria uma pergunta: será que eu posso confiar nesse Pai Celestial de prover tudo que eu preciso? E a resposta que o apóstolo Paulo dá é Romanos 8,32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça? De graça. Você não precisa barganhar com ele. Você não precisa fazer oferta de sacrifício. De graça, todas as coisas. Olha a resposta do apóstolo Paulo. Nós podemos confiar no Pai Celestial, de que ele não só sabe o que nós precisamos, mas que ele vai nos prover. Por quê? Paulo diz: olha para a cruz. Ele não nos poupou seu filho. Pensa nisso. Irmãos, o Pai Celestial, ele não poupou o filho. O filho dele, ele entregou por nós. E você acha que ele não vai dar juntamente com o filho e de graça as outras coisas? Se ele nos salvou por sua graça, se ele deu o seu filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas como ele, aí Paulo diz assim: você acha que as outras coisas básicas da vida, como disse Jesus, você acha que ele não vai dar? Que pai é esse? Então, se em algum momento você duvidar do cuidado de Deus, seja no presente ou no futuro, olhe para a cruz e lembre-se que nós temos um Pai que não nos poupou o seu próprio Filho e que prometeu nos dar juntamente com ele todas as coisas de graça. Segundo, olhe para a cruz, porque lá você tem um Senhor e um Salvador, que ele abriu mão da sua vida por você. Ele se fez pobre, como Paulo diz lá em Coríntios, para que nós fôssemos enriquecidos. E essas riquezas, Paulo vai falar em 1 Timóteo 4,8, são as riquezas dessa vida, mas principalmente a da vida eterna. Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse: nós deixamos tudo e te seguimos, Jesus disse: todo aquele que deixa tudo por mim, pelo Evangelho, Deus vai retribuir 100 vezes mais, ainda nessa vida e na vida por vir eterna, a vida eterna. Então sim, Jesus prometeu nos prosperar e nos abençoar, mas desde que a gente esteja contente, desde que a gente possa dizer para ele o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada mais terei falta. Eu estou contente com o Senhor. Paulo disse em Efésios 1,3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas as bênçãos, seja dessa vida e principalmente na vida por vir. Portanto, a postura cristã é contentamento, porque crê num Pai Celestial que sabe o que nós precisamos e prometeu nos conceder. E a prova maior disso é que ele não nos poupou o seu próprio filho. Fique de pé. 3 coisas para pontuar sobre essa pregação. Primeiro, aos que querem ficar ricos. Por qual motivo você quer ficar rico? Os planos que você faz para caso fique rico, ou do ponto de vista para quando você ficar rico, né? Você tem planejado glorificar Deus com sua riqueza? Semana passada eu já disse, ser rico não é pecado, mas pode ser, dependendo da maneira como você conquistou sua riqueza, dependendo da maneira como você a usa, se é para a glória de Deus ou não, e dependendo de como o seu coração se tornou, a partir do momento que você se tornou rico, ou porque você é rico. Aos que são ricos,
aos que não são ricos e não querem ficar rico. Irmão, é porque quando a gente fala em ficar rico é ter muito, né? Eu sou uma pessoa que eu não quero ficar rico. Sim, não quero olhar para abrir meu aplicativo do banco e ver lá 6 dígitos, 8 dígitos. Eu não tenho vontade nenhuma disso. Então, para você que talvez é como eu, mas que talvez sofra aquelas tentações de pensar, mas será que Deus de fato mesmo vai cuidar de mim? Eu agora tenho o Nicolas, né? E as despesas aumentam. Será que de fato Deus vai prover? Tenho o desejo de ter mais filhos. E uma das coisas que as pessoas mais dizem sobre quem quer ter muito filho é: tá difícil hoje em dia. Será que eu posso confiar de que eu posso ter mais filhos como Deus deseja e ainda assim não vou vê-los passar necessidade? Irmãos, olhe para a cruz. Deus fez inúmeras promessas que nós não precisamos distorcer para falar que é verdade. Deus prometeu prover. Deus prometeu cuidar de nós. E que a gente possa descansar nisso. E para finalizar, por que é importante falar dos ricos nessa série? Porque o principal meio através do qual Deus cumpre essas promessas na vida dos cristãos é através da generosidade da igreja, ou seja, dos demais cristãos. Isso é maravilhoso. Como que Deus cumpre a promessa de prover o básico necessário e de não me deixar faltar o necessário para viver? Como que Deus cumpre essa promessa na minha vida? O principal meio é através da vida da igreja. Vou finalizar. Atos 4, 32 e 34. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma qualquer coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinha. E olha o detalhe. Não havia necessidade entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, colocavam ao pé dos apóstolos que distribuía, segundo a necessidade de cada um. Qual é o principal meio através do qual Deus cumpre essas promessas? Através da vida da igreja. É por isso que é importante falar com os ricos e com os que querem ficar ricos nessa série. Porque se temos falado do cuidado com os pobres, os órfãos e das viúvas, o principal meio através do qual Deus vai fazer não é fazer aparecer dinheiro aqui não. É usar aqueles que têm para suprir a necessidade daqueles que não têm. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela realidade da Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa e já se passaram milhares de anos depois da Tua palavra, do Senhor ter nos dado a Tua palavra, e ela ainda continua sendo verdadeira. Não há nenhum outro livro na face da terra que permanece tão atual como a Tua palavra. Senhor, que possamos ser verdadeiramente cristãos, que possamos verdadeiramente levar a sério o que a Tua palavra diz, que possamos verdadeiramente receber essa palavra como verdade do Senhor, que, como Tiago disse na sua carta, que sejamos praticantes e não apenas ouvintes, que possamos levar os Teus avisos aos que querem ficar ricos, que possamos levar os Teus avisos e alertas aos que são ricos, que possamos levar a Tua palavra a sério, que possamos de fato viver baseado nela para a glória do Senhor, que possamos viver nessa igreja os frutos de levar a Tua palavra a sério para a glória do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês.